Queridos, nós estamos numa série, comecei no segundo domingo do mês de março, falar um pouquinho com vocês sobre batalha espiritual. E falando especificamente sobre os inimigos do cristão. E nós temos aprendido aqui, queridos, que o cristão enfrenta 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Que a vida cristã é uma experiência de conflito espiritual. Pela graça de Deus, nós não vemos e temos esse conflito acirrado o tempo todo, senão ninguém sobreviveria. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que há alguns dias que são chamados dias maus, dias em que a batalha ela é mais acirrada. Mas independente de dias mais calmos ou de luta mais acirrada, a nossa vida aqui na Terra é de batalha espiritual. A A.W. Tozer diz que muitos cristãos vivem a vida aqui na Terra como se estivessem num parque de diversões, estivessem aqui a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui com uma missão que tem a oposição da carne, do mundo e do diabo. O que esses 3 inimigos têm em comum? Todos eles, o mundo, a carne e o diabo, ou a carne, o mundo e o diabo, querem nos desviar da perfeita vontade de Deus e querem nos privar da vida abundante para a qual Deus nos chamou, a vida abundante que Ele planejou para nós. Então, independente se é a carne, se é o mundo, se é o diabo, todos eles querem nos desviar da vontade de Deus e querem nos privar da vida abundante para a qual Deus nos chamou. 2 desses inimigos são inimigos externos, o mundo e o diabo. E um inimigo é interno, que é a carne. E nós já vimos no dia 10/3 sobre esse inimigo, que a carne não é o nosso corpo, mas na verdade o que nós somos por natureza. A nossa condição caída, a nossa inclinação para o pecado que nós herdamos de Adão. Então, quando falamos desse inimigo que é a carne, falamos das nossas inclinações interiores, a nossa natureza caída que está aqui dentro. E eu costumo dizer que é muito fácil identificá-la, porque ninguém vai à escola para aprender a pecar. Não tem curso para aprender a pecar. Ele já nasce sabendo. E ele vai só piorando. Ninguém fez um curso. Não. Nós temos a nossa velha natureza que realmente tenta impor os seus desejos. Como o apóstolo Paulo disse, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Então, nós aprendemos no dia 10/3, no primeiro sermão, que nós não estamos condenados, nós não estamos fadados a cumprir os desejos da carne. Que a vitória está ao alcance de todo cristão. Porque todo aquele que recebeu Jesus como Salvador, no dia que recebeu o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita no cristão e é algo exclusivo do cristão. O não cristão não tem o Espírito Santo habitando nele. Nós temos cristãos, o Espírito Santo habitando em nós, e esse Espírito Santo, ele se opõe à carne, ele luta contra a carne. É o próprio Deus em nós, que leva-nos então, quando nós andamos no Espírito, quando nós caminhamos no Espírito, quando somos guiados pelo Espírito, Ele nos leva a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, você não está, se você é um cristão, você não está fadado, não está destinado a viver sendo derrotado tempo todo, a viver satisfazendo os desejos da sua natureza caída. Pelo contrário, você é habilitado pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrade a Deus. Porque o cristão já crucificou a carne, ele deve andar no Espírito e viver no Espírito, e se assim ele vive, o resultado é o fruto do Espírito e uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa é o plano de Deus e uma possibilidade para cada cristão. Eu quero hoje falar sobre o segundo inimigo, que é o mundo. O mundo é o nosso segundo inimigo. E no Novo Testamento, a palavra mundo ela é usada com mais de um significado, pelo menos 3 significados.
Fácil de reconhecer. Primeiro, o mundo é uma referência ao mundo físico, à natureza, planeta Terra. Assim é o que Paulo diz lá em Atos 17, 24, no seu discurso em Atenas, que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Então esse é o mundo material, não é desse mundo que nós vamos falar hoje. Há também a palavra mundo sendo usada para se referir à humanidade, à totalidade dos habitantes do planeta Terra. E esses também, não é contra esses que nós lutamos. Aliás, a Bíblia fala, não é contra a carne e o sangue, não é contra o ser humano. Este mundo, essa humanidade, é aquela que a Bíblia diz que é alvo, objeto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Ele amou o quê? Amou a totalidade, Ele ama a totalidade dos seres humanos. Então, esses também não são motivo da nossa luta. Então, quando a gente olha para o mundo físico que Deus criou, a nossa atenção, a nossa reação natural é apreciar, porque tudo que Deus criou é belo. Os céus proclamam a glória de Deus, a natureza é bela. Então, quando a gente olha para o mundo físico, nós olhamos ele como algo a ser apreciado. Quando olhamos para o mundo, pessoas deste mundo, humanidade, a nossa reação deve ser, a nossa atitude deve ser amor. O mesmo amor que Deus demonstrou e demonstra pela humanidade, os cristãos devem demonstrar, não é assim? Amar a Deus e amar ao próximo. O mesmo amor nós temos que ter. Mas existe, é sobre isso que eu quero falar, uma terceira definição de mundo, que é o sistema de valores alienado de Deus, que orienta todo o pensamento dos homens em oposição a Deus. Então existe, quando a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo, Paulo está dizendo, não se conformem, não assumam a forma do sistema de valores alienado de Deus que se opõe a Deus. William MacDonald, no seu livro Do Mundo, mas não do Mundo, diz o seguinte, quando falamos em mundo nesse sentido, não queremos dizer o planeta Terra que Deus nos deu como lugar temporário de habitação. Tampouco queremos indicar o mundo da natureza que Deus nos deu para desfrutar. E certamente não queremos dizer da humanidade que Deus espera que amemos como Ele ama. O que queremos dizer? Queremos dizer da civilização que o homem tem construído para poder satisfazer seus desejos sem Deus. Não é um mundo independente de Deus apenas, mas em oposição a Ele. O sistema do mundo está baseado em princípios enganosos, promovendo falsos valores, é inteiramente egoísta. Riqueza, poder e sexo são aspectos centrais desta cultura mundana. Então, não é a natureza, não são os seres humanos, mas um sistema organizado, atraente de ideias, de conceitos, de atitudes, de métodos que é insuflado, que é dirigido por Satanás para competir com os valores de Deus. Deus tem valores para a nossa vida, Deus tem propósito para a nossa vida, Deus tem princípios para a nossa vida, Deus tem mandamentos para a nossa vida, e há um sistema oposto a isso, que tem um completo sistema de valores, de princípios, de valores e prioridades mundanas para que você siga. É egoísta, se opõe a Deus e quer que você o siga. Então é fácil, basta você ligar a televisão, basta você conviver no dia a dia, o que você vai ver latente o tempo todo é esse sistema de valores presentes. Você vive o tempo todo no mundo físico, mas no dia a dia se deparando com o mundo espiritual, com um sistema organizado de ideias que se opõe a Deus. Por exemplo, vamos colocar aqui, quando a Bíblia diz que mais importante é a sua alma do que a riqueza, o mundo vem dizer para você que o importante é acumular riqueza. Então, enquanto Deus diz assim, é importante colocar o outro em primeiro lugar, o mundo coloca assim, olha, é você em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, é você no trono. Então, enquanto Deus diz assim, olha, você deve controlar os desejos fortes, a concupiscência da sua carne, o mundo diz assim, dê vazão plena, o mundo hedonista, viva plenamente o seu desejo. A expressão mais comum hoje, seja feliz.
mesmo que, como de fato é, a felicidade que segundo propõe, não é felicidade verdadeira planejada por Deus. Mas então esse mundo hedonista, individualista, relativista, entendeu? É este mundo que nós vivemos o tempo todo, que é um sistema de ideias, pela mídia em especial, que é a maior propagadora desse sistema, tentando atrair, inclusive, os cristãos. Porque o mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. O mundo segue essa corrente como uma boiada. Eles seguem essa corrente. Mas eles tentam também levar os cristãos para abrir mão dos valores de Deus e seguirem os valores do mundo. O mundanismo é um amor pelas coisas passageiras. É qualquer coisa que nos afasta de Deus. Uma pessoa mundana é uma pessoa em que todos os seus planos se encerram na sepultura. Não tem nada de valor depois disso. Encerra aqui. O mundanismo, diz Jovet, é um espírito, é uma condição. Não é tanto um ato, mas é uma atitude, é uma postura, é uma perspectiva de vida, uma perspectiva simplesmente horizontal, não tem nada de vertical. Sua motivação do mundanismo é o sucesso e não a santidade. E sobre esse sistema, o apóstolo João fala, eu quero ler com você 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. João 2, 15 a 17. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero ler esses mesmos versos na Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o que o mundo oferece é apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas desejam também passa. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém. Queridos, Jesus já tinha alertado, e o pastor Richard leu hoje, que o cristão faz parte do mundo físico, vive no mundo físico, mas não pertence a esse mundo. O cristão não é escravo do sistema espiritual chamado mundanismo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E esse texto aqui tem 3 verdades que eu quero compartilhar com você hoje de manhã. Em primeiro lugar, primeira orientação da palavra de Deus: não ame o mundo. E quando eu falo mundo, não ame essa agenda do mundo. Não ame aquilo que o mundo ama. Não ame aquilo que o mundo valoriza. Não ame aquilo que o mundo diz que é importante. Não ame o mundo. Se você ama o mundo, diz a Bíblia, se você é um mundano, você de fato não ama a Deus, porque o amor a Deus e o amor ao mundo são excludentes. Ou eu amo a Deus e a sua agenda, ou eu amo o mundo e a sua agenda. Por isso que o mundanismo está sempre no coração. O amor que o cristão tem por Deus, ele é inversamente proporcional ao amor pelo sistema do mundo. Para vencer o mundo, eu preciso focar o meu amor a Deus e a sua vontade, e não ao mundo. Então, queridos, o nosso grande desafio como cristãos é vivermos com esse amor a Deus sem flertar com o mundo. Aliás, o grande desafio que os teólogos têm dito, John Stott escreveu muito sobre isso, dizendo assim, olha, o grande desafio do cristianismo é levar os crentes a entender que eles podem viver nesse mundo, mas sem ter o coração nesse mundo. Ser como um barco que está no oceano, mas essa água não entra nesse barco. Porque a Bíblia diz
que realmente o cristão está no mundo, mas não é do mundo. E o John Stott diz assim: o dia que a igreja for como o mundo, ela perderá o seu efeito. E nós sofremos pressão o tempo todo. Todos os dias, quase a todo momento, você toma decisões, e as suas decisões são feitas à luz de valores, do céu ou da terra, valores eternos ou temporários, vontade de Deus, vontade dos homens. E nós fazemos isso porque que é batalha? Porque não é feito com simplicidade. Você não toma decisões assim, é simples. Em geral, as decisões certas, as decisões que agradam a Deus, são feitas no meio de muita luta. E você vive essa batalha o tempo todo. Mas ele diz aqui: não ame o mundo. Não ame o que o mundo oferece. Em outras palavras, não acredite nessa agenda que o mundo oferece. Não acredite nessas mentiras de Satanás por meio do mundo. Não acredite que você deve dar vazão completa à busca do prazer. Não creia que tudo é relativo. Não creia que verdade não existe. Não creia que no final das contas todos serão salvos. Não creia nas mentiras de Satanás. Não ame aquilo que o mundo oferece. Você pode desfrutar do mundo, mas saiba que o seu valor não está nas coisas que você pode possuir aqui na terra, porque elas ficam lá no túmulo. Então, em primeiro lugar, não ame o mundo. Em segundo lugar, o texto diz: não ceda aos desejos do mundo. O texto diz que ele fala aqui sobre as três iscas, as tentações que nós enfrentamos nesse mundo, que são o seguinte: ele compartilha conosco dizendo que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e orgulho da vida. Outra tradução, como eu li para vocês aqui, diz aqui: o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. A outra tradução ainda diz da seguinte maneira: o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações. Então ele está dizendo assim: não ceda aos desejos da carne. Já vimos bastante sobre a carne no dia 10/3 aqui naquele sermão, mas deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Quando ele fala dessas questões de você não ceder a esses desejos da carne, em primeiro lugar, ele fala aqui que as obras da carne são evidentes, queridos. Qualquer coisa que agrade a nossa carne, aquilo que está no nosso coração, da nossa natureza herdada de Adão, vai nos conduzir, segundo Paulo diz em Gálatas, às obras da carne que são evidentes: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo. Em outras palavras, se você ceder à carne, o que acontece com a obra da carne? Deus nos deu desejos legítimos. Todos nós, por exemplo, temos necessidades na área da fome, da sede, do descanso, do sexo, da realização, do sucesso, do significado. Nós temos e podemos buscar a satisfação legítima. Mas quando esses desejos não são controlados, eles nos tornam escravos das obras da carne. Concupiscência é um desejo intenso, um desejo sem controlar. Vejam só quantas distorções nós temos no mundo, na área da alimentação, na área do sexo, na área da busca do sucesso, na área da busca da realização, na área da busca pelos bens. É quando o homem, e a mulher, um desejo legítimo, ele se entrega a esse desejo e a consequência sempre é uma dessas deturpações chamadas obras da carne. Eu decorei há muitos anos o fruto do Espírito, eu sei eles de cor. Essa lista eu não decorei nem quero decorar. Porque eu não acho nada bonito falar assim: as obras da carne são imoralidade, impureza. É só você guardar que tudo que é deturpação da vontade de Deus está nessa lista e não é uma lista completa ainda. Tem muito mais coisa. Porque ele vai falando. Ele fala de inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas. Portanto, não ceda aos desejos do mundo, que o primeiro deles são os desejos da carne. Ele diz mais ainda: não ceda aos desejos do mundo, cedendo aos desejos dos olhos. O segundo apelo: desejo intenso dos olhos.
Nós usávamos a seguinte expressão, alguns ainda conhecem, olha, aquilo é de encher os olhos. Quando a gente fala assim, a expressão encher os olhos, aquilo, estou falando de algo que nos atrai, que nos chama a atenção. E o texto está nos dizendo, não se deixe levar pela exibição externa das coisas. Como é que Eva pecou? Como que o pecado entrou no coração de Eva? Quando ela viu o fruto e os seus olhos foram tomados. Ela viu que o fruto era agradável à vista e bom para ser comido. Ela foi atraída pelos olhos. Quando ela viu que era agradável. Até hoje perguntam que fruta que é essa, que fruto que é esse. Não importa. Dizem que é a maçã. Né, o pessoal diz por aí, mas o fato a gente nem sabe. O que a gente sabe é que era algo que chamou a atenção e pela aparência houve uma cobiça, e assim existe uma cobiça em outras áreas também. Foi o mesmo motivo que levou Davi a pecar quando ele colocou os olhos em Betseba e ele encheu os olhos, ele foi atraído, a lascívia tomou conta dele e ele pecou. Então não ceda aos desejos do mundo, não controlando os seus olhos. Que nada enche os seus olhos a não ser a vontade do Senhor. Porque senão você atrai. Pode ser um bem material, pode ser qualquer outra coisa. E ele fala, por fim, não ceda aos desejos do mundo, dando lugar à soberba da vida. Isso é, a arrogância, vanglória, as coisas externas, o desejo de aparecer, a ostentação de riqueza, de poder, de beleza, o desejo de brilhar, o desejo de impressionar, porque isso não vem de Deus. Não ceda aos desejos do mundo, porque o mundo valoriza isso. O mundo valoriza riqueza, poder, beleza, brilho. E eu costumo dizer, queridos, um dos piores programas para se assistir são os programas com as socialites. Não dá para assistir. Porque você fala assim, é o programa mais plástico que você vê, não tem nada natural. Nada natural, porque eles querem, para eles é importante a aparência, a ostentação, a demonstração, a conquista, impressionar o outro. Não dê lugar à soberba. Não permita que qualquer desejo de ostentação na sua vida, de poder, de beleza, de riqueza, de brilho, de impressionar o outro, tome conta da sua vida. Nenhum cristão, a verdade é, se torna mundano da noite para o dia. Nós temos que estar atentos. Isso é um processo gradativo. Que eu queria mostrar para vocês. Às vezes começa, segundo Tiago diz, com uma amizade com o mundo. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Depois da amizade começa, segundo Tiago diz, 1:27 diz, uma contaminação com as coisas do mundo, começa a ceder em algumas áreas. Depois vira um amor pelo mundo, você se acostumou. E aí, a fase final é que vira uma conformação com o mundo. Você é igualzinho ao mundo. Começa com um flerte, você se contamina, daqui a pouco você está amando, daqui a pouco está plenamente conformado, adaptado a esse mundo, à cultura dominante, ao mundo. Por isso que Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, entendeu? Então hoje o nosso grande desafio é impedir, é eu e você, que a igreja seja como um mundo, porque somos pressionados pelas filosofias mundanas, materialismo, individualismo, hedonismo, narcisismo, consumismo, pluralismo, individualismo, pressões sobre nós. Mas Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo. O desafio é estar no mundo físico, mas não ser como o mundo em forma de pensamento. E aí, queridos, ele termina dizendo, é o último conselho, não faça a vontade do mundo. E ele explica o porquê. Porque o mundo passa e as suas concupiscências ou os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que não amar o mundo? Por que não ceder aos desejos do mundo? Porque um dia o mundo vai passar. Os seus desejos também. Nada é permanente, a não ser aquele que faz a vontade de Deus. O mundo é escravo dessa carne, dos olhos, da soberba da vida, mas vai passar um dia. Mas o cristão que faz a vontade de Deus vai permanecer diante do Senhor no julgamento, porque é aquele servo bom e fiel. Quem vive no amor de Deus, que faz a vontade de Deus com alegria, vai receber o prêmio.
Um dia esse sistema mundano, que é chamado em Apocalipse da Grande Babilônia, será destruído, esse sistema será destruído. As atrações que ele oferece deixarão de existir. O que durará? Aquele que faz a vontade de Deus. O nosso desafio, o tempo todo nessa guerra, nessa luta, é decidir se vamos viver somente à luz do presente, se vamos viver cedendo aos desejos do mundo, ou se vamos viver sempre, por mais difícil que seja, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O fato é que nós estamos numa guerra. 3 inimigos ferozes. A carne, que nós podemos ter vitória sobre ela, andando no espírito. O mundo, o diabo. Vou falar sobre o diabo no próximo sermão. Mas lembrando que essa batalha é uma batalha em várias frentes. É uma batalha interior e uma batalha exterior. Nós vencemos a carne andando no espírito. Como que nós vencemos o mundo? Uma maneira muito simples, mas muito profunda. E 1 João nos responde. Lá no capítulo 5, verso 4 de 1 João, ele fala que a vitória está ao alcance de todo cristão, quando ele diz, você pode ler comigo aqui? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que eu venço os apelos do sistema contrário a Deus chamado mundo? Sabe como? Vivendo verdadeiramente a sua fé. Mas aí não serve qualquer fé, porque fé é um termo muito deturpado. Não basta ser uma fé apenas crença. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Salvador. Eu creio nos relatos bíblicos. Não. Isto é parte da sua fé. Mas eu sigo uma igreja, eu sou batista. Eu creio na declaração de fé dos batistas. Faz muito bem, porque não dá para ser batista na fé, declaração de fé presbiteriana. Mas tudo bem, declaração de fé batista. Mas isso também não te ajuda a vencer sozinha a luta espiritual. A luta espiritual, quando a gente faz esta fé que nada mais é do que aquilo que você crê, sendo colocado em prática todos os dias. É uma vida de dependência do Senhor. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo? Quando eu ando em humildade diante do Senhor, crendo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, porque Paulo ensina isso, você não se conforma com o mundo se você crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas o problema hoje é que muito crente tem dúvida sobre isso. Que ele acha que a vontade de Deus não é tão boa assim. Se eu crer que a vontade de Deus, apesar de uma dor momentânea, é boa, agradável e perfeita, se eu acreditar que vale a pena abrir mão daquele prazer, porque o prazer que temos em Cristo é muito maior, se nós estivermos dispostos a abrir mão daquela recompensa, sabendo que a recompensa de Deus é maior, eu vou viver. Mas se você tem dúvida que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita em toda e qualquer circunstância, você vai ceder ao mundo. A fé é aquela fé que acredita que Deus quer melhor para nós, que Ele nos capacita a viver uma vida que lhe agrade. Todos os dias, na luta espiritual, você reafirma a sua fé, que é mais do que uma declaração doutrinária, que é mais do que a aceitação de alguns ensinamentos, que é uma vivência dizendo assim, eu sei que o Senhor quer o melhor para a minha vida, que o sistema de valores de Deus é muito melhor que do mundo, e eu vou viver para a sua glória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé sendo colocada em prática. Eu queria orar por você e por mim agora. Baixe sua cabeça. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude a viver esta vida que o agrada. O mundo é um inimigo feroz. Eu diria que você convive com ele todos os dias e tem que fazer escolhas. Mas a vontade de Deus é a melhor. O mundo passa, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Deus de amor, eu quero te louvar porque o Senhor nos alertou que nós estaremos aqui nesse mundo enfrentando muitas lutas, mas que com o Senhor a vitória sempre seria possível.
nós podemos ser vitoriosos contra a carne. E podemos também ser vitoriosos contra esse sistema feroz que é o mundo, que tenta passar por cima dos valores cristãos, que se opõe aos valores. Permita, Pai, que nós vivamos de tal maneira, com uma fé firme, uma fé consciente, declarada e vivida a cada dia, porque assim nós faremos a Tua vontade. Nos liberta daquela fé meramente intelectual, meramente religiosa, meramente denominacional, que a nossa fé seja simplesmente aquela nossa maior riqueza e firmeza para enfrentarmos o dia mau. Pai querido, nós queremos te glorificar com toda a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos olhos, com a nossa boca, toda a nossa vida, na Tua presença e para a Tua glória. Em nome disso, Senhor, oramos. Amém. Amém.